Tivemos uma nova ideia aqui, vou chamar quem vai apresentar a próxima pessoa, é a Lara. Lara é minha filha, ela é a Laura. Bem-vinda, Laura. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu tô aqui hoje para apresentar um convidado que é careca, barbudo e legal. Com vocês, Aquiles Rodrigues e meu pai. Uma salva de palmas para Laura Rodrigues, senhoras e senhores. É careca, barbudo e seu pai? Muito bom, uma boa noite a todos e todas. Como é que estão vocês? Bem? A Laura sempre me apresenta, eu estou também aqui com a Mariana. Cadê a Mariana? Mariana fugiu, tá ali. Mariana, o Anderson fala, cadê o Anderson? O Anderson falou uma coisa aqui, quando você tem um porquê, você entrega qualquer como, né? Acabou de sair daqui o meu porquê. Então, muito bom. Senhoras e senhores, eu sou o Aquiles Rodrigues, estou colocando aqui o meu time, tá bom? E o meu papel aqui, como você está vendo na tela, eu vou falar como ver as operações e reduzir custo e gerar eficiência. A ideia do meu discurso é que colocaram a minha palestra numa categoria de operacional, enquanto eu pretendo trazer aqui uma perspectiva, como a gente está em um evento sobre carreira, falando muito mais para a pessoa física do que para a pessoa jurídica. Foi isso que a gente vendeu com o Logo Talks, não foi? Você vem mudar aqui a tua carreira, entender um pouco mais de logística. Eu quero te falar para você como é que você muda a tua mentalidade, como é que você adapta a tua carreira para que você possa alavancá-la, para que você possa ser promovido e por aí vai. Então, a minha fala tem esse caráter, tem esse critério. E aí eu estou subordinado ao tema Era da Visibilidade. Nós vivemos na Era da Visibilidade. Alguns vão dizer que nós estamos vivendo na Era Digital, e na Era Digital vivemos também a Era da Logística, o que é uma verdade. Vocês já ouviram aqui vários palestrantes dizendo como a logística vem transformando a forma como a gente se relaciona, como a gente faz negócio, como a gente consome. Isso é uma verdade. Acelerado por toda essa transformação digital, logística virou marketing, tá bom? E aí eu quero falar nesse viés. Depois que a Laura me apresentou aqui, isso aqui não faz sentido mais. O que vale é um careca, barbudo e meu pai. Aí eu ganho a noite. Eu quero falar condicionado a essa frase do Deming, e essa frase do Deming carrega uma necessidade urgente de a gente ter uma mentalidade data-driven, uma mentalidade pautada por dados, alicerçada por dados, como o Félix disse aqui, tá? Falar depois do Félix é uma sacanagem, porque o cara é bonito, tem olho azul, né, Toledo? Parece surfista. Vocês nem iam perceber que eu sou tão careca assim. Mas depois do Félix, você olha e fala assim, pô, o cara é muito careca. Porque o Félix tem aquele cabelo de surfista. Então, falar depois dele é uma sacanagem. Mas eu quero falar pautado nisso. Em Deus nós confiamos. Essa deveria ser a mentalidade de todo gestor do mundo moderno. Foi isso que você ouviu até agora, em algumas nuances diferentes, mas a gente vive na era dos dados, a gente vive na era da logística, na era da conexão. A gente vive em uma era totalmente nova, que logística se tornou uma coisa totalmente diferente. Logística é marketing, logística é diferencial competitivo. Saiu aqui agora o pessoal de uma startup, falou aqui até pessoas de marketplace, enfim, antigamente o que causava o abandono do carrinho no e-commerce era o tal do frete grátis. Quem está aqui comigo e é de logística durante muito tempo, sabe que não existe frete grátis. Mas alguém, antigamente, garantiu que tinha frete grátis. De algum modo ele matava a sua própria margem, ou ele embutia o custo do frete no produto que o cliente estava comprando e ele prometia o frete grátis. E quando não tinha frete grátis, nós mudávamos de marketplace para marketplace até encontrar o tal do frete grátis. Hoje não é mais assim. O que causa abandono do carrinho no e-commerce, no marketplace, é agora o tempo de entrega. Agora, a Renata falou muito bem aqui, né? O iFood acostumou mal a sociedade, agora o Mercado Livre entregando full, etc. e tal. Nós, com o advento do smartphone, da conexão, a gente está mais ansioso. Quando eu vou lá comprar um produto, eu não compro só um produto, eu compro também um código de rastreamento. Porque o código de rastreamento, ele contingencia a minha ansiedade.
Eu posso não receber o produto como é na experiência da loja física, de bate-pronto, mas quando eu tenho na minha mão o código de rastreamento, eu fico mais calmo. Porque eu sei que o meu produto saiu. Sabe aquela historinha que o Marketplace conta para a gente? Seu produto foi para separação. Seu produto agora está no packing. Seu produto foi enviado para transporte, salvo quando é o correio. Porque tem alguns CDDs, o de Diadema é Nárnia. Some. Barra Funda também é Nárnia. Né? Caiu lá naquele CDD, mas via de regra, nos marketplaces mais modernos, você tem ali o histórico, ó, saiu para entrega, está com a transportadora. Salvo a experiência que o Vantini, quem não conhece, uma lenda da logística, né? Estava nos contando aqui, ó, esse cabelo branco, ele chegou quando era tudo mato, tá, pessoal? Quando não tinha toda essa digitalização, a gente já fazia logística. E ele contando a experiência mais cedo aqui, das entregas, enfim, tem perrengues no meio da logística, mas a gente vive um mundo totalmente novo, conectado, dinâmico, disruptivo, de modo que o nosso problema nesse mundo atual não é tecnologia, não é conexão, salvo contextos rurais, fora dos contextos urbanos, etc. Mas nós temos tecnologia suficiente para que a gente possa fazer uma logística online e uma logística on-time. Portanto, estou pavimentando o caminho para te dizer, para falar sobre visibilidade, para falar para você sobre torribilização. Quem faz logística, independente da época que faz, tem 3 desejos, né, Toledo? 3 desejos e 2 responsabilidades. Todo mundo que faz logística, independente do segmento que você está, às vezes eu atendo alguns clientes e eu falo para eles assim, ó, logística é logística. Aí o cliente senta para mim e fala assim, cara, é que a minha logística é diferente. A minha logística, ela tem particularidades, ela é complexa. Eu falo, não, logística é logística. Logística é gestão de tempos, movimentos e eficiência. Muda o SKU, às vezes você armazena ou transporta bag, você é gasoso, é líquido, é granel, mas logística é gestão de tempos, movimentos e eficiência. E quem faz logística tem 3 desejos. Primeiro desejo de quem faz logística é segurança, que a sua carga, que o teu caminhão, ele não cause e nem sofra acidente. Todo mundo tem que ter esse desejo. Espera-se que todos nós tenhamos esse desejo. Segundo desejo, especialmente em terras tupiniquins. Né? Se você explicar isso para um europeu, às vezes eu tenho que explicar o que é gerenciamento de risco para um europeu, para um americano. Eu tenho dificuldades. Mas em terras tupiniquins, você deseja que a sua carga ela não seja roubada. E por isso você faz gestão de risco. Terceiro desejo, que é o que nós mais buscamos nessa era de ansiedade, é que a sua carga chegue no tempo. Esses são os 3 desejos de quem faz logística, e amarrado a isso está as 2 responsabilidades. Satisfação do cliente. Eu quero fazer tudo isso, deixando o meu cliente feliz, encantando o meu cliente, e também cantando do outro lado como responsabilidade, entregando no custo ideal. Eu preciso responder, seja para o acionista, se você está numa empresa familiar, para o dono da empresa, de algum modo, você precisa cumprir esses 3 desejos e entregar essas 2 responsabilidades. Nesse sentido, torribilizar a operação traz um conceito. Ter visibilidade operacional é o mesmo que dizer que, nesse mundo digital, dinâmico, disruptivo, eu preciso entregar um baita nível de serviço. Quem faz logística no fim do dia responde por isso. Eu sou cobrado por um nível de serviço, porque se eu não entregar um baita nível de serviço, o Carrefour me atropela, o iFood me atropela, a Log me atropela, os meus clientes estão acostumados com o Mercado Livre entregando full, etc, etc. Eu preciso cada vez mais suprir a necessidade de um cliente ansioso. E cá para nós, né? O Francisco falou aqui, pô, o pessoal da Unilever não está aí? Tá. O Léo está aí, tá? Só para te deixar em maus lençóis. Cadê o Francisco? Falou bem da IP, mas o Léo está aí. Cadê o Léo? Cadê o Léo? O Léo estava aqui, pô, foi embora. Não foi. Está aqui, tá? Sacanagem, estou expondo. No fim das contas, a gente é cobrado por um baita nível de serviço e que esse nível de serviço esteja dentro do custo de servir, seja dentro do orçamento. Todo gestor de logística é cobrado por isso. Toda reunião que você entra é perguntado como é que está o nível de serviço. Como é que está o case fill rate, a depender do contexto que você está. Como é que está o NPS.
seja produto ou serviço, a gente precisa é cobrado por um nível de serviço e que esse nível de serviço esteja dentro do orçamento, amarrado ao custo de servir. Só tem uma maneira de você entregar isso equalizado, esse trade-off, você entregando uma operação controlada, visível e previsível. É a única maneira de você entregar um baita nível de serviço dentro do custo de servir. Eu preciso ter visibilidade. Nesse sentido, implementar uma torre de controle ou torribilizar a tua operação é mandatório. É fundamental que eu aplique os conceitos de visibilidade logística. Se tecnologia não é um problema, porque eu tenho tecnologia na prateleira, nós temos TMS, OMS, ERPs, nós temos um problema de integração, de conexão, que é muito mais um problema de mentalidade, eu já falo sobre isso, do que, de fato, um problema de sistema ou de conexão. Torre de controle. Como é que o mercado vê torre de controle? O mercado, essa é a jornada comum do mercado. O mercado deseja uma torre de controle, instala um sistema, eu preciso de um sistema, como se a tecnologia fosse a salvadora da pátria. E tecnologia é camisa que veste processo. Tecnologia, ela é fundamental na era digital que vivemos. No entanto, não é a tecnologia que vai salvar a vida da tua empresa. Eu implemento tecnologia todos os meses. Se eu não organizo processos e pessoas, depois de 60 dias implementada a tecnologia, né, Rafa? Lá na Martin Brown não é assim? Rafa, meu amigo careca, irmão de careca, lindo. Um espetáculo de homem. Estou entre amigos aqui, Martin Brown, cadê o pessoal da SC Pharma? Que veio em peso, veio de comitiva. Estamos entre amigos. Então, no fim das contas, senhoras e senhores, sistema não salva. Mas a galera deseja uma torre, instala um sistema, passa a monitorar a operação, consulta um dash e chama isso de torre de controle. Eu tenho visitado torres no mercado todas as semanas e a gente tem visto algumas torres fakes. Torre de controle, para contextualizar todo mundo, o conceito que veio da aviação, alguns vão dizer assim, nasceu lá no aéreo, não é da logística. Eu preciso lembrar que o aéreo é só um modal da logística. Nasceu há 100 anos atrás e foi extrapolado por rodoviário, marítimo, ferro, enfim. É um conceito, é uma operação, um hub de informação ou uma central de inteligência que funciona, que gera a operação de forma online e on-time. Se eu tenho uma central, se eu tenho uma área que eu chamo de torre de controle, mas ela olha para ontem, ela está fazendo autópsia. Ela não faz biópsia. Isso não é uma torre de controle. Isso é um call center. É legal? Claro que é legal. Você ter dados D-1, D-2, D-5, é melhor do que não ter dados. Mas olhar para ontem, eu faço autópsia, não biópsia. Eu dirijo um carro chamado negócio, olhando pelo retrovisor. Retrovisor é importante? Importante, para ver o que aconteceu. Mas eu preciso dirigir o meu carro olhando pelo para-brisa. E o meu carro chamado negócio, eu preciso ter visibilidade futura. O Peter Drucker, ele tem uma frase que é fantástica. O cara falou em meados do século passado e ainda é relevante. Ele diz que a melhor forma de prever o futuro é criando ele. Quando você tem uma operação controlada, visível e previsível, você consegue enxergar o futuro. Como é que se enxerga o futuro na logística? Não estou falando de inteligência artificial, de predição. Como é o desejo de quem me procura para uma torre de controle? O meu cliente chega para mim e fala assim, Aquiles, eu quero estado da arte, papai. Eu quero uma torre que eu consiga prever o futuro. Algoritmos trabalhando, tomando decisão autônoma, sem gente na operação. Aí eu falo para ele, calma. Vamos acalmar os ânimos e implementar um sistema, organizar os teus processos, treinar as tuas pessoas. Aí eu falo, quantos KPIs eu quero ver? Eu quero ver 127 KPIs. Eu falo, não, vamos aplicar Pareto, vamos definir 10. Desses 10, 2 vão ser responsáveis por 80% do seu resultado. E aí a gente derruba o eucalipto, depois derrubamos o mato alto, aí quando a grama estiver crescendo, aí a gente vai mudando, enfim, estruturando. Então, torre de controle não é isso. Torre de controle é isso. Por trás de uma torre de controle, nós temos toda uma revisão. Não é só ter um sistema, ter um dash e consultar. Para montar uma torre de controle, eu preciso revisitar meus processos. Eu preciso definir a minha malha rodoviária. Eu preciso definir a contratação do frete, como eu pago. Eu preciso combinar o jogo com os gregos. Eu falo, eu descarrego em 5 horas.
Agora eu quero descarregar em 2. Vamos combinar com os envolvidos da operação? Com o teu cliente, com o terminal, com todo mundo? Vamos colocar tudo isso dentro dos processos? Vamos desenhar IT? Vamos treinar as pessoas para que eles saibam como utilizar um escalation list, uma árvore de decisão? Então, tudo isso é uma torre de controle. Tudo aquilo que está por trás da tua operação, as tuas regras de negócio, conceito, processo. Então, torre de controle é muito mais uma questão de mentalidade, do que, de fato, um desejo apenas de ter uma central onde eu possa postar no LinkedIn. É isso que a gente faz, né? A gente monta uma torre de controle, que é para poder o CEO visitar. Eu coloco lá televisões, às vezes sangrando os KPIs, mas fica bonito pra cacete no LinkedIn. Porra, uma torre de controle no LinkedIn hoje, não é? Faz um sucesso. Então, a gente monta uma central sem ter a mentalidade data-driven, sem trazer uma caixa fundamental para quem vai montar, quem vai digitalizar a tua logística, é o change management, a gestão da mudança, o aculturamento das pessoas, o envolvimento de quem vai operar no dia a dia. Então, torre de controle, quando eu monto uma torre de controle, ou uma mentalidade data-driven, carrega muito mais um desejo de acabar com os silos organizacionais. Isso não acontece nas empresas do Brasil, mas nas empresas da Guatemala, cada área tem o seu KPI de estimação. Eu monto torre de controle, e aí a torre torna-se o fiel da balança. E aí a gente chama uma reunião de resultado, e aí a área X, o CD tal, o TP tal, fala assim, não, esse número aí, eu não reconheço esse número não. Aí eu falo, não, qual número você reconhece? Ele fala, não, eu tenho o meu número aqui. Eu falo, mas como você tem o seu próprio número? Não, é que a gente usa um protocolo. Eu falo, me explique mais sobre o protocolo. Aí ele vai me explicar assim, aqui o OTIF, veja bem, o OTIF que a gente mede aqui, o OTIF são 2 KPIs, né? É o INFU e o On-Time Delivery. Eu entreguei o pedido completo no prazo. Eu falo assim, não é que aqui a gente mede o on-time, mas o INFU não é a primeira viagem que tem corte. É depois que eu trato esse corte, aí depois da terceira, você tem um protocolo. Então, acabar com os silos organizacionais é fundamental para uma mentalidade data-driven. Ter uma política de governança de dados, torribilizar a operação é ter governança dos dados. Não, lembra da frase do Demi que nós abrimos a conversa? Em Deus nós confiamos. Todas as outras pessoas me tragam dados. Enquanto gestor, eu deveria ter essa política de governança de dados. Eu deveria medir a operação semanalmente, hora a hora, e não de forma trimestral. Não dá para sentar, enquanto gestor, enquanto diretor, enquanto executivo, e eu pedir um número para uma área X, e ela fala assim, cara, me dá 3 meses, porque eu preciso extrair a base de lá, eu preciso juntar, eu preciso combinar, eu preciso... E tudo isso, quando você tem uma operação online on-time, você não precisa fazer. Você tem uma orientação por dados, quando você tem uma mentalidade data-drive. Você tem um pensamento não criativo, porque criatividade não existe, mas uma mentalidade combinativa. Um pensamento que combina tecnologia, combina processos, combina pessoas, combina metas, objetivos, que são comuns para toda a companhia. Segurança e sustentabilidade, enfim, são pontos importantes de uma mentalidade data-drive, assim como liderança e tomada de decisão. É fundamental no mundo que nós vivemos, moderno, conectado, disruptivo, digital, que nós passemos, né, Dori Edson? Dori Edson é um dos magos da torre de controle. Implementou Bombril lá atrás, está gravado isso aqui para a posteridade. Você precisa liderar e tomar decisão pautada em dados. Não dá mais para, deixa eu decidir se eu vou demitir ou não aquele cliente. Deixa eu ver se eu vou atender ou não aquele cluster, sem saber qual que é o meu drop size, sem saber qual que é o pedido mínimo de vendas. Não adianta brigar, a logística brigando com o comercial, sem ter dados para que, de fato, legitime toda essa conversa. Nesse mundo que nós vivemos, 2024, era dos dados, como nós ouvimos falar aqui, não é possível a gente gerir o nosso negócio olhando pelo retrovisor. E torribilizar a operação, integrar processos, trazer tecnologia para dentro de casa, é fundamental para que isso aconteça. No entanto, contudo, todavia, só isso não salva.
porque nós precisamos ter processos muito bem definidos e pessoas muito bem preparadas. Eu gosto desse desenho, porque esse desenho legitima muito bem o que é uma torre de controle, e se você quiser tirar foto, fica à vontade, porque os principais KPIs ou medições que a gente precisa fazer estão contidos nesse slide que eu coloquei aqui para você. Então, a torre de controle, eu gosto desse conceito, é um helicóptero que sobrevoa a operação e de forma online, on time, consegue ver aquilo que está acontecendo naquele momento, daquela forma, daquele jeito que você tanto esperava. Bacana? Dúvidas, críticas e ameaças? Não dá tempo. Não dá tempo. Eu preparei um presente para você aqui. Eu tenho uma formação online, a formação mais completa de torre de controle no mercado. Essa formação tem mais de 4 horas, são 15 módulos. Eu tenho alguns alunos aqui que vão ficar muito chateados comigo. Ela está disponível, está no Hotmart, enfim. Eu queria que você apontasse aqui a câmera do seu celular, visse essa programação. Lá eu falo sobre como implementar uma torre de controle, a história das torres de controle, como implementar tecnologia, processos, pessoas, como fazer bem a gestão da mudança, enfim. E tem alguns modos de carreira, como se tornar um profissional mais sexy, como liderar uma torre de controle. O profissional mais sexy, vocês gostaram, né? Isso é legal. O profissional mais sexy, ele recebe salários de 10, 15, 20, 30, 40K, ou no caso do Rafael Domingues ali, 80K. São profissionais que são valorizados. Quando você domina a torre de controle, quando você domina os dados, você consegue ter essa sensualidade no mercado. Hoje, só para quem está aqui, na próxima hora, tem um cupom que é o TCL50, você tem 50% de desconto nesse curso. Se você estiver interessado em fazer essa formação, a galera já custava menos que uma pizza por mês para fazer essa formação. Agora é metade de uma pizza. Se você se interessar, o cupom é TCL50, vai ser um prazer ter você como meu aluno. E quem não está conectado comigo nas redes sociais, por favor, conecte-se comigo, vai ser um prazer conhecer e se conectar com você. Eu acho que eu acabei de estourar o meu tempo, muito obrigado. Que nós possamos torribilizar a nossa operação.